cada um de vocês. Estamos iniciando hoje o primeiro dia da Semana da Avicultura de São José do Vale do Rio Preto. Agora que nós já temos o reconhecimento como capital da avicultura do estado do Rio de Janeiro, um título, né, que vem muito ao merecimento de cada produtor aqui de São José. Então nós iniciamos assim a Semana da Avicultura. Essa é uma iniciativa minha dentro do programa CNA Jovem, que faz parte do sistema CNA-Senar, que é a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Eu vou trazer um pouco disso mais à frente, mas o que acontece? No final do ano passado, foram abertas as inscrições. Eu me inscrevi junto com 2.444 jovens do Brasil inteiro. E a gente vem passando por um longo processo de treinamento ao longo desse primeiro ano. E culminou com várias ações. E uma das ações que eu propus lá é fazer a Semana da Avicultura. Desses 2.444 jovens, hoje só estão 88. E no estado do Rio de Janeiro só tem 3 jovens, sendo só eu da região serrana. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, porque esse evento é uma forma da gente retribuir e passar o que a gente vem durante um ano aprendendo, passar para a nossa comunidade. Então, eu gostaria de agradecer aqui a Solange Paulino. Muito obrigada, Solange. Vem aqui, Solange, estamos aqui ao vivo com o São José News, que está transmitindo o evento para a gente. Então, Solange, eu te agradeço aqui como representante do Poder Público Municipal. Obrigada por ter aberto as portas do Centro de Cultura para a gente, arrumado tudo com tanto carinho. Muito obrigada por ajudar e permitir com que esse evento acontecesse. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Obrigada a você. Obrigada. E gostaria de chamar também o vereador Chiquinho. Chiquinho da Barrinha, por favor, vem aqui. Meu querido amigo que está comigo nessa jornada. Muito obrigada, Chiquinho. Chiquinho, abraçou essa ideia, né, Chiquinho, desde o primeiro momento, lá na Câmara Municipal, quando eu fui falar que eu estava participando do programa CNA Jovem, levar as iniciativas, as ideias do que a gente queria criar, o Chiquinho abraçou. E, né, Chiquinho, junto com os deputados lá na LERJ, a gente conseguiu, né, chegar nesse título de capital da agricultura. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Ju, boa tarde aí também a quem acompanha a página, né, o canal aí do Facebook. Realmente é muito satisfatório. Eu digo satisfatório ver, Juliana, sua dedicação, seu empenho, sua garra, para resgatar a história da agricultura no município de São José do Rio Preto. Você está abrilhantando e esse evento só está acontecendo, essa semana, né, a primeira semana da agricultura só está acontecendo graças ao teu empenho. E aí a gente, assim, de uma maneira bastante humilde, bem pequenininha, galgamos no Estado realmente, entendeu, a aprovação de um projeto de lei onde São José possa ser reconhecido como a capital da avicultura. Foi um projeto que o gabinete do deputado Dr. Deodalto, entendeu, que está tramitando e trazendo essa visibilidade, entendeu, para São José do Vale do Rio. Te agradeço, é uma alegria estar comigo nessa missão. Te agradeço muito por abrir o espaço da Câmara também para a gente. Muito obrigada. Bom, e agradeço a todos vocês que estão aqui. Para começar, a gente vai falar sobre a cachulinha. Então, o Moza, nosso colega, meu amigo do Senar, olha lá a camisa dele, já está aí o Senar, Rio de Janeiro. O Moza caminhou longas distâncias, né, percorreu um longo caminho. Um bocadinho, mas estamos chegando. E o que eu pedi ao Moza? O Moza, que é especialista em turismo, né, em economias locais. Eu falei com ele que a gente tem a cachulinha, que foi um projeto, né, do professor Cláudio Chaves. Ele que desenvolveu junto com outros artesãos há mais de 15 anos atrás. E a cachulinha lá ficou guardada. Durante a pandemia... Isso mesmo, tá chegando ali, eu tava sentindo falta dele. Pronto, aqui. Bom, aí a cachulinha remodelada agora por um artesão, feito agora recentemente. E o professor Cláudio Chaves, durante a pandemia, ele voltou a criar cachulinhas. E foi um movimento muito bacana. Eu tenho, Lívia tem, né? Várias pessoas do município adquiriram suas cachulinhas, mas ele veio a falecer durante a pandemia também. E quando eu tinha que propor, né, a Brasília um nome para o meu projeto, falei, caramba, qual vai ser o nome
disso tudo que eu estou criando. E aí eu pensei em Cachoeirinha, uma história que dá gosto de viver. Então o Moza vai estar trazendo para a gente um pouco, né, da importância do empoderamento das economias locais, que é o turismo, o artesanato. A gente tem aqui, né, os donos de restaurante, então a gente vai estar trabalhando na alimentação. Lívia vai falar de nutrição para a gente. Moza, fique à vontade. Muito obrigada por estar aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Uma excelente palestra pra gente. Obrigado. Deixa ela aqui. Vou deixar. Daqui a pouco a gente vai falar com ela. Bom, antes de começar, fazer uma parte aqui para a Juliana, porque eu não sei se ela sabe, mas a primeira edição do CNA Jovem é assim, aquelas coisas começam, né? Essas coisas começam, alguém tem uma ideia, né? Aí alguém lá de cima tem uma ideia e manda a gente para frente. Então a gente, lá atrás, talvez uns 10 anos atrás, não sei quanto tempo já tem menos, né? Está na 5ª edição. Então, era de 2 anos, até por isso, uns 8 anos atrás, chegaram com essa missão. Nós temos que achar jovens do meio rural, que tenham faculdade, mas que tinha uma questão que era complicado, tinha que ter curso superior para poder participar do CNA Jovem, que é a formação das novas lideranças do rural. Gente, olha, caçamos gente com lupa para poder achar as pessoas. E aí é onde eu quero chegar. Nós conseguimos, no estado do Rio, a gente tinha conseguido 5 vagas para fazer. Não tinha essa parte online que tinha agora, né? Que era mandar direto o pessoal para Brasília. Então era assim, conseguir pessoas para ir para Brasília com treinamento de liderança. E jovens nessa condição. E nós conseguimos 5 pessoas. Tá? Dessas aí, eu até tenho contato de outras, de 2 eu não tenho mais contato, não sei mais. Tenho de 3. Mas 2 eu quero dizer para a responsabilidade da Juliana. Né? Hoje, saiu da reitoria de uma universidade e passou para presidente da fundação que preside a universidade. Né? E assim, eu estou longe de casa, não posso dizer assim, virtual candidato a prefeito da cidade. Né? Não tem ninguém aqui que vai contar isso. E o outro, que também, secretário municipal, e com certeza um dos secretários mais influentes que o município lá já teve. Então assim, gente que realmente entrou na história da liderança e abraçou mesmo. E detalhe, antes não tinham nenhuma pretensão, né? Zé Rogério, então, que era assim, sabe, veterinário, daquele que você entra assim para reunião e encosta no canto da parede. Eu brinco com ele e falo assim, você é a minha melhor criação. Porque a gente jogou lá, ele foi se virando e foi um crescimento absurdo. Então, Juliano, você se prepara porque assim, CNA Jovem realmente é forte, né? Eu brinco, eu falo, né, que eu queria que tivesse um CNA velho, né, para eu poder fazer parte, mas não pode, não tem jeito. Então é isso. Que eu já passei da época do meia-idade, então é o CNA velho mesmo. Bom, mas então, gente, a incumbência aqui da gente de trazer um recado hoje é muito nessa questão da cachoeirinha. E aí, a gente pensar assim, por que um bichinho pode mudar os rumos, né, de uma cidade? Parece até uma maluquice, mas se a gente for olhar para as melhores experiências, né, literalmente de empoderamento de economias locais, elas todas têm seus símbolos. Isso aqui foi feito talvez despretensiosamente, sem pensar nisso, mas isso pode se tornar um símbolo de uma economia diferente, né? É claro que nós estamos falando em economia, a economia sempre vai ser o que vai fazer o movimento do lugar, né?
mas a gente tendo uma possibilidade de economia criativa, ou seja, uma mudança, algumas questões diferentes da economia tradicional, que a gente vai falar aqui para vocês entenderem, vocês vão ver como que isso pode realmente ter um impacto muito grande, tá? Então, só para a gente não ficar divagando, né, eu trouxe uma coisa um pouco didática. Eu sou professor, né? Então, assim, eu gosto de explicar, né? Então, primeiro, empoderar a economia local é só ganhar mais dinheiro? O que vocês acham? Empoderar, dá poder, né? Então, quem tem mais poder no campo da economia, só quem tem mais dinheiro, só isso. O que vocês acham? Ninguém arrisca? Não? Por quê? As economias que realmente se fortalecem, elas diversificam, elas se abrem. E aí elas ficam mais fortes, porque é mais fácil de se defender de intempéries. Então, por exemplo, essa primeira semana da agricultura. Se eu chegar aqui, gente, fiquei sabendo que o preço do frango caiu. Tá todo mundo, né? Coçando a cabeça. Por quê? Né? Eu sei, eu sou de área de leite. Aí, o leite tá comprando leite. Começa a gente falar, né? O produtor tem essa coisa de... Então, o que a gente está tentando trazer é uma visão um pouco diferente para a gente entender como que uma coisinha assim pode fazer uma diferença brutal. Tá bom? Então vamos lá. Mas aí aquela questão, mas então como é que faz isso, né? Como é que a gente faz o empoderamento de uma economia local? Você fala, olha para a cidade é pequena, né? Tem quantos mil habitantes a cidade? 23 mil habitantes, né? É pequeno, né? Então, a gente tem, eu estou agora numa cidade que a gente tem quase 40 mil habitantes e no final de semana está quase dobrando a população. Miguel Pereira, já ouviu falar em Miguel Pereira? Já ouviu falar na terra do dinossauro? Né? Daqui a pouco a gente fala isso aí. Vamos lá. Bom, então o primeiro conceito que é fundamental para a gente conseguir ter essa questão clara é o seguinte, a gente entender que sem sustentabilidade nenhum processo desse funciona. Por quê? Porque ele pode até avançar, mas uma hora ele quebra. A sustentabilidade é um negócio, e aí é importante de situar, né, para a gente. Eu cresci, né, numa propriedade rural e, além da propriedade rural, numa família de empreiteiros. Então, para vocês terem uma ideia, com 14 anos, a coisa mais fácil do mundo era um D4 para lá, um D4 para cá, fazendo estrada, ajudando, né? É divertimento. São suspeitos. Né? O telemarketing não deixa a gente em paz mais, né? Mas então, a gente tem uma visão de que a propriedade é nossa, a gente faz o que a gente quiser, a gente abre aqui, a gente derruba ali, faz isso. Tinha essa mentalidade. Por quê? Porque ao longo do tempo a gente foi descobrindo que é fundamental que haja um equilíbrio. Né? A gente está passando aí pela uma das épocas mais quentes, né? E vocês viram falar 125 mil anos, até umas coisas meio exageradas, mas está quente, claro. A água está sumindo. Tem muito lugar que sempre teve água, o rio sempre passou e está minguando, secando. Então, a coisa da sustentabilidade é uma coisa que a gente já veio aprendendo aí ao longo do tempo e a gente hoje sabe que é fundamental. Então, mesmo lá com a minha
história, né? A gente aprendeu que precisa de manter. E a questão, e aí a gente escuta muito falar na questão da sustentabilidade, só falando ambiental. Aí, assim, não vou ser mais aquele chato que fica falando, né? Que tem que preservar. Tem que preservar? Tem. Mas para ser sustentável, para a gente ter um negócio sustentável, uma propriedade sustentável, eu preciso, além do ambiental, eu ter as outras perninhas também do tripé funcionando. Que são o social, ou seja, as pessoas. Então, também não adianta nada. Comprei a propriedade e vou transformar ela em RPPM, todinha ela, e vamos preservar. Que lindo, maravilhoso. E ninguém entra mais, ninguém usufrui. Mas peraí, também não é assim, né? Não é sustentável isso. Por incrível que pareça, isso não é sustentável. E outra coisa que é o que muita gente, né, que a gente ouve muito falar isso no meio rural, é isso. Beleza, eu vou preservar, mas o que eu ganho com isso? Né? E aí, é claro que existem os ganhos pessoais na própria propriedade, mas tem que ter esse pensamento também do qual é o ganho econômico. Tanto é que já está sendo, né, implementado em muitos lugares o pagamento por serviços ambientais. Né? Por enquanto ainda é pouco, eu sei, tá? Digo para vocês, a minha fazenda, eu já tive área, então 10 hectares que recebiam pagamento de serviços ambientais. Por 10 hectares, 1.200 alguma coisa por ano. É pouco? É pouco. Mas é já alguma coisa. Dá trabalho? Dá. A prefeitura tem que abrir um edital, né? Fazer o edital do pagamento de serviço ambiental. O produtor tem que ir levar papel, se cadastrar, se colocar lá, se comprometer com as regras para fazer aquilo, para ter o pagamento do serviço. Só que o seguinte, isso é literalmente o começo. Futuramente, nós dentro das propriedades rurais vamos ter pagamento de serviço ambiental como parte da nossa renda. Porque está chegando também, inclusive na cidade, esse conceito de que precisa de, para a gente ter alguma coisa na própria cidade, tem que manter o campo também. Então, é uma coisa super importante. Mas essa questão, então, de se eu não tiver as três coisas, né, em harmonia, não funciona a bendita da sustentabilidade. Tá? E a responsabilidade social é o quê? É eu estar atento a isso e literalmente correr atrás dessas coisas. Então, correr atrás das diferenças. Então, o que é responsabilidade social? Isso pode ser aplicado, não é? A gente pensa que isso é coisa de governo. Não, isso é para todos nós. Então, se o meu vizinho está fazendo errado, eu tenho que ter responsabilidade de chegar perto dele e falar assim, olha, eu acho que você precisa de pensar nisso. A gente tem essa coisa, não tem mais aquela coisa de ele está fazendo lá, eu vou virar para o lado. Não tem nada com isso. Então essa é uma visão que a gente precisa de ter para poder a gente literalmente crescer como conjunto. Tá? Por quê? O empoderamento da economia local ele vai acontecer diferente da economia tradicional, onde alguns se sobrepujam. Né? O empoderamento ele vai ter uma coisa que vai ser diferente. Vão todos subir juntos. Tá? E detalhe, uma coisa importante, tá? Por mais que não tem nada de papo de comunista, nada disso, tá, gente? É uma coisa que a gente tem mesmo de melhorar a vida como um todo. E muito, às vezes, de usar, né, trabalhar com o poder público em parceria e muitas vezes trabalhar independente, fazer mesmo sem poder público, para a gente poder realizar. Né? Então, vamos lá. Entendida a sustentabilidade,
aí fica mais fácil da gente falar da economia criativa mesmo. Por quê? Estão vendo aqui, ó, lá a sustentabilidade eram 3 coisas, não é isso? A sustentabilidade é uma de 4. Então, ou seja, a gente ter o nosso negócio saudável, sustentável, vai ajudar a gente desenvolver essa economia criativa. E aí, olha só, o que tem de muito diferente na economia criativa? A economia criativa, ela é diferente da economia tradicional, ela é baseada muito em inovação e tecnologia. Tecnologia, gente, a gente pensa logo, é computador, é aplicativo. Não. Tecnologia é um jeito mais eficiente de fazer. Então a gente já logo imagina que tem que ter um computador, que tem que ter um chip, que tem que ter um celular. Muitas das vezes sim, porque você tem mais tecnologia embarcada aqui dentro do que talvez, né? Sei lá, na biblioteca inteira que tem aqui no centro. Eu tenho mais informação dentro de um aparelho de telefone do que... Mas a gente implementar jeitos mais interessantes, mais eficientes de fazer, é inovação. Então, a gente tem que tirar um pouco disso. Ah, isso é coisa para jovem, inovação. Não. Às vezes a gente vai conseguir inovar a partir do nosso conhecimento e a quantidade de informação que a gente conseguiu juntar ao longo da vida, que vai conseguir enxergar um jeito diferente de fazer. Só que para a gente inovar, a gente precisa de não ter receio, né, medo de tentar. Por quê? Porque quem inova, erra. Quem inova, erra. Então, a gente tem uma cultura, né, de fulano errou, pune. Essa cultura, ela precisa de saber entender o erro. E entender o erro como uma possibilidade de avanço e crescimento. Cada erro é um alicerce para a próxima tentativa. Então, se a gente erra muito, a gente acaba... E aí isso é estatística, né? Eu sei que conheço o caminho. Quanto é a probabilidade. Quanto mais aquilo acontece, o contrário vai ser está mais perto de acontecer. Né? Então, por exemplo, alguém que fala assim, eu dirijo muito bem, eu nunca bati. Está próximo da batida. Isso é estatística, não estou fazendo nada. Né? Isso é estatística, tá, gente? É assim. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Bom, a inovação, então, ela faz o quê? Ela junta as coisas. E essas coisas novas, elas vão sendo estabelecidas. Só que o seguinte, uma das coisas que faz com que a inovação funcione é que ela tenha uma certa proteção. Essa é também uma das características da economia criativa. Então, por exemplo, e aí voltamos na caixa de quando eu crio uma identidade visual para um lugar, e essa identidade visual é utilizada, o que vai acontecer? Essa identidade vai assinar qualquer coisa que tiver. Então, por exemplo, conseguiram o capital, né, da agricultura do Estado. Cada abatedouro da cidade tem que estampar esse trem no saco plástico. Por quê? Porque quando chegar o frango abatido no supermercado, não importa de qual abatedouro for, vai ter a referência da cidade. E esse frango vai ser diferente de qualquer outro frango. A partir do momento que eu consigo fazer, né, esse processo, eu consigo
buscar diferencial. E sabe o que vai acontecer? A gente sai, lógico, com uma estrutura e pensando nisso, né? Sai do mercado de commodity. Ou seja, o consumidor olha, frango, bota mais barato, foi legal. Quando eu crio marca, quando eu crio identidade, o consumidor fala assim, esse franguinho aqui engraçadinho foi o que eu levei e estava gostoso. Não importa se está 50 centavos mais caro. É esse que tem a cacholinha de real. Exatamente. Né? É que se a gente chegar num ponto, o consumidor saber o nome da cacholinha, nossa, nós estamos nadando de braçada. Porque assim, uma coisa que às vezes a gente não tem, uma coisa é nosso, né? A gente conhece, fica muito comum. Para as pessoas, consumidoras, está longe, mas ele vai, por mais singelo que seja, vai ter uma coisa na cabeça dele que vai falar. Então, no começo, ele vai olhar e nem vai saber por que ele está levando na mesma embalagem. Tá? Mas conforme vai se chegando perto, e aí, claro, trabalhando, né, uma comunicação com esse cliente, né, ele aprendendo isso, podemos chegar num ponto dele falar assim, eu compro só um frango que tem a cacholinha. É claro, temos um belo caminho pela frente, mas começamos. Né? E esse trabalho que a Juliana está propondo é muito interessante exatamente por esse negócio. Porque quando o artista, né, fez, com certeza ele pensou numa coisa que podia, né, ser bacana. Mas, com certeza talvez ele não tenha pensado no que poderia se tornar. Mas a gente agora, olhando isso e conseguindo fazer com que trazer esse olhar, é uma coisa que realmente pode dar um diferencial para a cidade. Né? E é importante, né? Nós estamos falando do frango, a cachoeira tem mais coisas, né? Tem o chuchu e o abacaxi também, né? Caqui, né? Chuchu e o caqui. Né? Então, é uma coisa que pode, gente. E aí vocês falam assim, olha, tudo bem, né? Mas sem ideia sua. Uma vez, estava vendo uma revista, gente, existe ainda, né? Papel, ainda tem, tá? Existe papel. E aí estava lendo e me deparei com uma entrevista, uma revista de publicidade chamada Bem Mensagem. Mas ela é uma revista, inclusive é uma revista deste tamanho. Essa aqui ele existe física até por conta do mercado publicitário gostar de coisa diferente. É uma revista que é tamanho A2, desse tamanho. E ela tem ainda em papel. E aí eu estava lendo, né, encontrei uma mensagem, né, da semana, é uma semana, e aí estava lendo uma entrevista do Nizam Guanais. Nizam é um dos publicitários mais, né, renomados do Brasil. E aí, fazendo a entrevista, pergunta para ele, qual é a empresa, o cliente que você nunca teve, que você gostaria de ter? Sabe qual foi a resposta que ele teve? Entendeu? O agronegócio brasileiro. Aí o repórter, mas por quê? Porque nós temos produtos maravilhosos e não fazemos marketing nenhum. Aí ele deu um exemplo. Imagina se eu consigo pintar um pingo azul em cada grão de soja que sai desse país. E aí, gente, se parar para pensar, é um negócio louco. E aquele negócio, por que não se faz? Então, é uma visão que a gente precisa de trazer. Porque se a gente continuar, né, no mercado de commodities, o que acontece? A gente fica refém. É uma das características do mercado de commodities, né, na economia tradicional, é isso. É que é um mercado regulado pelo comprador. Então, na hora que o mercado fala, estamos saturados do produto X, né, ou tá chegando para mim muita oferta, o que eu faço?
Fulano está me oferecendo, Beltrano está me oferecendo. Você não vai... Fulano já me ofereceu a X. X menos 1. Você vai fazer o quê? E aí o que a gente faz? A gente é obrigado a baixar preço. E às vezes sem poder, né? Mas com medo de perder o mercado, de perder o cliente, a gente faz. Então é isso que... Ah, a gente consegue mudar isso de um dia para a noite? É claro que não. Mas se a gente não tiver uma ideia, uma visão de o que fazer para mudar, é muito difícil a gente conseguir estabelecer. Tá? Bom, aí olha só. Além disso, para a economia criativa funcionar, você ainda tem também a questão da inclusão social. A inclusão, gente, é um negócio que é muito difuso. Hoje está se dando muita ênfase à questão de inclusão. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Independente de quem seja incluso no processo de tomada de decisões das empresas, das economias, uma coisa eu posso dizer para vocês. A diversidade, ela ajuda profundamente, porque dá um novo olhar. Hoje eu estou aqui pelo Senado. Eu presto consultoria, ainda até hoje, para uma empresa que ela faz, inclusive um negócio bem inusitado. Ela faz publicidade em favelas. Então, dentro de uma favela. Então você pensa, da mais feio do mundo, né? Da mais feio do mundo. E aí, essa empresa coloca publicidade lá dentro. Como é que coloca publicidade lá dentro? Placas de 1x2 de PVC. Sabe aquele material daquelas pastinhas da escola que a gente tinha antigamente? Até hoje não tem. A minha filha tem uma pastinha dessa. E material de PVC. Essas placas são estampadas de 1x2. Os anunciantes compram essas placas. E aí a gente coloca campanhas dentro da comunidade. As campanhas são colocadas dentro nas fachadas das casas das pessoas. Então, por exemplo, a grosso modo, vocês entenderam, uma placa dessa custa R$500. Tá? Tem uma parte de confecção, uma parte da empresa, e hoje o morador dessa casa está recebendo em torno de R$160 para ter a placa. A gente acabou de ganhar um prêmio agora com a campanha da Colgate, que era o que? A gente escolhia casas com 2 janelas iguais e um sorriso da Colgate no meio. É pena que eu podia ter trazido até uma foto, vocês verem, mas dá para imaginar, né? Mas assim, e aí o que eu quero contar para vocês? Esse negócio foi começado há 20 anos atrás. E foi pensado, e assim, todo mundo entender fácil, por uma patricinha da Zona Sul do Rio de Janeiro. Tá? Minha chefe é uma patricinha. A empresa só efetivamente decolou nesse processo quando ela começou a trazer as pessoas da própria comunidade para trabalhar junto dentro da empresa. E era muito engraçado, porque começou com uma coisa assim, o pessoal da comunidade faz a instalação, faz o serviço sujo, digamos assim. Conforme foi se percebendo pessoas ali interessantes, foram trazendo para dentro da organização, a empresa cresceu de uma maneira absurda por conta disso. É claro que nós estamos falando de um negócio muito específico, efetivamente dentro de comunidade, mas só por essa coisa de abrir o diverso, coloca. Que é aquela história. Vamos trazer o diverso para a nossa realidade.
uma reunião de produtores. A turma toda com 40 ou mais. Alguém de 20 abre a boca? Dificilmente. Alguém com 15 abre a boca? Dificilmente.